Bom, dando início então, como disse, a Solar Cloud é nossa plataforma de monitoramento oficial, tá? Então, ela pode ser aplicada para todos os produtos Sungrow, tá? Desde usinas de grande porte, onde a gente tem os inversores centrais, até usinas residenciais, né? Com os inversores monofásicos, inversores híbridos, os storage. E também eu consigo utilizar o iSolar Cloud com todos os nossos data loggers, tá? Não só os inversores, como também consigo adicionar as combiner box da Sungrow, tá? E quando você utiliza os loggers maiores, você consegue estar adicionando outros dispositivos, como estações meteorológicas, alguns outros sensores, entradas digitais e etc. Tá? Tudo isso você consegue monitorar dentro do iSolar Cloud. Lógico que para aplicações maiores, de grande porte, por exemplo, tem alguns módulos que precisam ser adicionados no iSolar Cloud, tá? Alguns módulos de gestão mais avançada de manutenção, mas em geral é a mesma plataforma, ok? Bom, falando um pouquinho sobre a estrutura de acessos, tá? Então nós da Sungrow Brasil temos um acesso global, ou seja, a gente consegue acessar todas as plantas que estão conectadas no iSolar Cloud, tá? Isso facilita muito o nosso suporte técnico, tá ok? O segundo nível de acesso são os acessos dos distribuidores, tá? Então, nós da Sungrow Brasil, nós criamos cada usuário para cada distribuidor, né? Passamos o código para ele, passamos todos os acessos, e esse distribuidor vai ter acessos e gestão dos instaladores e plantas que estão abaixo do distribuidor, né? Então, lá no webinar sobre criação de planta, vou mostrar para vocês como criar, né, um usuário primário, e lá vocês vão ver que vocês precisam colocar um código do distribuidor. Esse código do distribuidor serve para atrelar a sua conta de instalador dentro de uma conta de um distribuidor. Assim, o distribuidor consegue te enxergar nessa estrutura, tá? Com isso, facilita bastante para o próprio distribuidor também realizar alguns suportes, caso necessário. O terceiro nível é o nível de instalador, tá? O instalador ele pode criar uma conta sozinho no próprio iSolar Cloud, basta clicar lá em nova conta, registrar-se, e você precisa só de uma conta, tá? Então, com uma única conta de instalador, você consegue criar e fazer a gestão de várias plantas, não é necessário uma conta para cada planta, tá ok? Cada instalador só vai enxergar, só vai ter acesso às plantas que ele mesmo criou. Tudo bem? E o último acesso, então, né, o último nível seria o nível de usuário final. Aqui o usuário final ele tem, ele não consegue ajustar nenhum parâmetro, não consegue fazer nenhuma modificação na usina, tá? Realmente vai ter aí apenas a visualização dos gráficos e dos valores, tá? É só para acompanhamento mesmo, tá bom? Bom, como realizo o login no iSolar Cloud Web? É bem simples, tá? Basicamente esse é o endereço de acesso, tá? Precisa pôr o .com.hk, tá ok? Que a gente utiliza o servidor de Hong Kong. Algumas dicas importantes aí antes de fazer o login, você precisa selecionar o iSolar Cloud International, tá ok? Para que você consiga ter o seu acesso. Para quem não tem registro e tem interesse em conhecer um pouco mais a plataforma, tem um link de visitante aqui, onde vocês conseguem entrar, ver algumas plantas de demonstração e ter uma ideia melhor da plataforma, tá? E para fazer o login é bem simples. Uma vez que você já tem o seu registro, basta colocar usuário e senha e entrar, tá? Aqui na lateral vocês conseguem já ter um link direto para baixar o aplicativo no celular de vocês, tá? Tanto para iOS como para Android. Ok? Bom, feito o login, essa é a primeira tela que vocês vão encontrar, tá? Seria a página inicial, aqui vocês já conseguem ter um overview de todas as suas usinas, ok? O primeiro menu aqui que gostaria de mostrar para vocês são as principais ferramentas que a gente tem aqui dentro do iSolar Cloud. A gente vai passar por cada uma delas durante a apresentação, tá? O segundo menu, esse aqui na barra superior, você consegue fazer uma pesquisa rápida. Então, vamos supor que você tem aí 50 plantas no seu registro e você precisa buscar uma em específico, tá? Você consegue buscar ela pelo nome da planta, pelo número de série, né? Ou mesmo por status, ok? E aqui na região central, você vai ter aí o overview de todas as suas usinas, tá? Aqui você já consegue, de prontidão, já ter uma noção do que está acontecendo com as suas usinas. Por exemplo,
primeira informação é o status da estação de energia. Tá? Eu vou explicar no próximo slide cada um dos status que vocês podem verificar aí. Tá? Segunda informação, o nome da sua planta, o tipo da estação de energia, normalmente vai ser sempre residencial, mas você pode ter outros tipos, dependendo do produto que você está utilizando. A potência instalada, aqui vocês já conseguem ter uma ideia de quanto que o sistema está gerando, tá? Potência em tempo real, e um valor aí acumulado do dia. Então, ok? São informações básicas só para você ter realmente um resumo, ok? Sobre os status, tá? Então, o primeiro status é essa bolinha verde, significa que a sua estação está funcionando normalmente, sem nenhum problema, tá? O segundo status já é um aviso de alarme, tá? Uma atenção aí que o inversor já apresenta algum alarme, tá? Não necessariamente uma falha, pode ser um fusível de uma string queimado, pode ser um DPS acionado, tá? Normalmente as falhas não param o inversor. Ele continua funcionando normalmente, ou talvez com uma certa limitação, mas ele continua em operação, tá? O terceiro status é a falha, tá? Essa bolinha vermelha com X, aí já indica que realmente o inversor está em falha e ele não está funcionando por alguma razão. Tá? Pode ter atuado alguma proteção, pode ter um erro interno ou um erro externo da rede, etc. Tá? Que vocês já conseguem ver que até a potência em tempo real está 0. Caso vocês tenham mais de um inversor na mesma planta, tá? A planta ela vai indicar aqui como falha, porém aí vocês precisam entrar dentro da planta para enxergar qual dos inversores está apresentando a falha, né? Pode ser que um esteja funcionando normal e o outro esteja com a falha, tá? Mas aqui na indicação inicial ele já vai mostrar que a planta está com falha. O quarto status é a identificação de conexão com a plataforma, tá? Então, quando você cria uma planta pela primeira vez, você começa a estabelecer a conexão, esse é o primeiro status que você pode enxergar aí no seu sistema, tá? Esse status vai durar aí alguns minutos até que o seu data logger estabeleça a conexão e comece a enviar os dados para a plataforma, tá? E o último status, aí sim, é a planta está como offline, tá? Perdeu a conectividade. Aqui a gente não sabe se o inversor está apagado, se o inversor está funcionando, mas por alguma razão o data logger parou de se comunicar com o sistema. Pode ter sido a rede Wi-Fi que caiu no local, pode ter sido às vezes o cliente que troca a senha do roteador, ou até mesmo a energia caiu no sistema e está tudo apagado. Tá ok? Então esses são os 5 status que vocês podem encontrar aí para cada planta. Entrando na planta, vocês vão encontrar a apresentação geral e algumas análises, tá? Então, entrando na planta, essa primeira tela que vocês vão encontrar, esse dashboard, ele já é bem indicativo, tá? Basicamente, a plataforma Solar Cloud, ela é bem simples de você manusear, bem intuitiva, né? Bem didática. Então, não tem muitos caminhos que você precisa realizar para chegar nas ferramentas e com alguns minutos aí de práticas, você já pega um jeito. Tá, então, o primeiro menu, quando você clica em uma planta, vai ser a apresentação geral, tá? Aqui vocês já têm algumas informações, como os ganhos, né, em reais, desde que as tarifas lá foram configuradas corretamente, tá? Alguns outros dados aqui, como potência em tempo real, o acumulado no mês, a energia total. E aqui ele tem uma animação, tá? Normalmente essa setinha aqui, ela se movimenta quando o inversor está gerando, indicando aí que está tendo, né, o inversor está injetando potência na rede. Tá? Vocês podem até se perguntar aí por que só tem o seta do painel para o inversor, não tem do inversor para a rede. Tá? Algumas aplicações onde a gente tem aí a utilização do Smart Meter, ele aparece aqui nesse quadro, e aí sim, nessa saída aqui para a rede, ele vai indicar a seta do que está sendo exportado, o que está sendo consumido pelas cargas locais. Tá? Como essa planta não tem smart meter, para não gerar confusão do que está indo para a rede, o que está indo para a carga, eles colocaram somente essa seta indicando do painel para o inversor. Tá? Mas ele está gerando, está exportando energia. Tá? Se vocês pararem o mouse aqui em cima do inversor, ele já mostra algumas informações. E aí você consegue confirmar aí que o inversor realmente está tendo uma potência de saída. Ok? Um pouquinho mais para baixo nessa mesma tela, vocês vão ter uma opção de gráfico. Tá? Aqui não é
a ferramenta principal para análise de gráficos. Vou mostrar mais para frente para vocês uma outra ferramenta com mais detalhes. Aqui é só um overview, uma apresentação geral da planta. Tá? Aqui vocês conseguem fazer algumas pesquisas por dia, por mês, por ano, né? O total, tá? Aqui da sua potência CC, tá bom? Não dá para mudar a variável, que é realmente um indicativo. E se vocês quiserem, vocês conseguem aqui nesses menus ver em formato de tabela ou até mesmo salvar isso no formato Excel e aí fazer um relatório ou fazer o que vocês quiserem com os dados, tá? Mas lembrando que aqui não é o local, a ferramenta ideal para a gente analisar os gráficos. É só um overview mesmo, tá? Dentro da planta, entrando em informações do dispositivo, tá? Vocês vão enxergar aqui todos os dispositivos que estão conectados nessa planta. Se vocês tiverem mais de um inversor, por exemplo, vocês vão ter essa visualização, tá? Então pode ter vários inversores, diferentes inversores na mesma planta, não tem problema. E aí fica bem fácil a análise, né? Porque todos eles estão juntos aqui no mesmo lugar, fica fácil para você identificar cada produto. Um item interessante, aqui onde tem esse lápis, tá? Vocês conseguem trocar esse nome. Então, se eu quisesse trocar o SG12 KTL por inversor 2.1, eu poderia nomear eles de acordo com o layout lá do meu projeto. Imagina que você tem uma planta aí de 100 inversores e lá na planta, cada inversor tem uma tag lá, inversor 1.1, 1.2, 1.3, aí você pode nomear eles aqui de acordo com o seu layout lá na usina, tá? Isso fica fácil na hora de uma manutenção. Então, por exemplo, quem está monitorando o sistema aqui, identifica que o inversor 3.2 está com falha, por exemplo. Fica mais fácil você passar para o técnico de campo e ele vai direto na plaqueta de identificação do inversor e já encontra, né? Você não precisa passar o número de série e ele ficar olhando o número de série por número de série até encontrar o inversor. Tá ok? Para entrar no inversor e você analisar as informações, as variáveis do inversor, basta clicar no dispositivo que você deseja, tá? E vocês vão entrar nessa tela. Tá? Então, nessa tela vocês vão ter algumas informações bem interessantes, como todas as medições, né, as variáveis do inversor, como potência de entrada, potência de saída, correntes por MPPT, corrente de saída, fator de potência, temperatura interna, que é muito interessante aí para análise de eficiência, tá ok? E as tensões CA e frequência também, tá? Aqui embaixo vocês conseguem ver o número de série do inversor, então caso precisem aí de garantia ou fazer algum registro, vocês podem consultar o número de série aqui, ok? Ainda dentro do inversor, tem uma outra opção, que é alarme de dispositivo, tá? Aqui também é só um overview, é só uma lista de erros e falhas que o inversor pode estar apresentando, tá? Tem uma outra ferramenta que eu vou mostrar para vocês em seguida, que é para uma análise mais detalhada, mais técnica das falhas, tá? Basicamente aqui é uma visualização. Alarme dispositivo aberto seria o que está acontecendo agora, no momento dessa consulta, tá? Você pode aqui navegar, escolher uma data, um período, ok? Nesse caso aqui, esse inversor não apresenta nenhum alarme nesse momento. E o próximo é o alarme de dispositivos fechado, tá? Nesse caso aqui é o histórico de alarmes do inversor, tá ok? Então aqui você consegue ver o que o inversor teve de erro aí no passado, você pode filtrar no mês, no ano, ou uma semana, um dia específico, tá bom? Lembrando que é só um overview mesmo. E por último, mais uma ferramenta aí de gráfico, tá? Essa ferramenta, ela já te dá algumas variáveis, tá? Você não consegue trocar elas, é só para ter um overview mesmo. Você consegue mudar aqui a frequência de coleta dos dados, escolher um intervalo, e você vai ver aí algumas variáveis aí para uma análise mais rápida, tá bom? Novamente, vocês conseguem ver isso aqui em formato de tabela e baixar para um Excel, tá? Basicamente, todos os gráficos que tem aqui dentro da Solar Cloud, vocês conseguem ver ele em formato de tabela também e baixar em Excel para vocês manipularem os dados. Bom, essas variáveis aqui nas informações básicas do dispositivo, cada uma delas vocês conseguem plotar o gráfico delas, tá? Então basta clicar aqui nessa ondinha azul e vocês conseguem abrir uma outra tela e ter mais detalhes dessas variáveis de forma gráfica, tá? Então, por exemplo, se eu clicar aqui na corrente da MPPT2, o sistema abre uma outra tela, tá? E aqui vocês vão conseguir analisar essa variável com mais detalhes em formato de gráfico,
tá bom? Vocês conseguem mudar aqui a frequência de coleta de dados até 5 minutos. Isso aí ajuda bastante na precisão, né? Para vocês terem um detalhamento dos valores, tá? Vocês podem mudar a data, colocar um range de datas ou um período, tá ok? Aqui é só exemplificando como seria enxergar os valores em formato de tabela, tá bom? E um exemplo se vocês quisessem analisar um intervalo de datas, tá? Isso aqui ajuda bastante, às vezes, para comparar um dia com outro ou comparar um mês com outro, tá ok? Bom, ainda dentro da planta, tá? A gente ainda está aqui em página inicial. A última opção seria configuração da estação de energia, tá? Então aqui não é uma ferramenta que vocês vão utilizar muito, porque uma vez que essas informações foram inseridas lá na criação da planta, é difícil elas mudarem, mas caso necessário, vocês podem estar vindo aqui e alterar o nome da usina, e-mail do proprietário, né, o tipo da estação de energia, etc. Tá? Vocês podem também ajustar o endereço da instalação. Isso ajuda muito para vocês terem uma visualização aí geográfica, né, das suas plantas. E por último, caso vocês queiram, vocês podem carregar uma imagem, uma foto da instalação, do local, e essa imagem vai ser carregada aqui no logo da planta. Tá ok? Cada planta pode ter a sua imagem. Tudo bem? E o último item dentro da página inicial, né, dentro da planta, é a alocação aí do preço da eletricidade. Então, isso aqui já é definido normalmente quando você cria a planta, mas caso tenha algum ajuste, alguma mudança, você pode estar voltando aqui e corrigindo esse valor da tarifa da rede, né? Porque isso daí vai contabilizar lá naquele ganho que você tem na página inicial, tá? Se atente sempre em deixar aqui a unidade em BRL, tá? Que é a moeda brasileira. Ok? Bom, agora sim, vamos falar com mais detalhes sobre a função, sobre a ferramenta, né, que permite a gente analisar as falhas com mais detalhes. Tá? Então, antes a gente estava aqui em página inicial, né? Agora no menu falha, vocês vão ter, primeiro vai abrir uma lista aqui para vocês escolherem qual planta vocês querem, se quiser fazer uma busca, tá? Mas basicamente ele já vai te dar aqui nessa área central um resumo de todas as suas estações que possuem falha, tá bom? Vocês podem buscar novamente aqui um período específico, tá? Podem buscar por um nome de falha, que vocês quiserem, ok? E aqui vocês vão ter detalhes como o inversor, qual que é o nome do inversor que entrou em falha. Às vezes, como eu disse anteriormente, você pode ter uma usina aí com vários inversores, tá? O nome do alarme e a data e hora, tá? Aqui eu fiz uma chamada de um gráfico aqui só para ilustrar a importância aí de você ter uma ferramenta de análise de gráficas avançada, ou seja, juntando as informações da falha com os gráficos, você consegue fechar essas informações e ter uma análise bem mais completa do que está acontecendo com o sistema ou com o inversor, tá? Então é bem interessante essa parte de gráficos. Para ter mais detalhes da falha, basta clicar aqui nessa pranchetinha aqui, tá? Um sinalzinho aqui de um papel, e aí vai abrir essa tela que vai dar mais detalhes sobre sobre a falha do seu sistema, da sua usina, tá? Então, aqui eu abri, por exemplo, uma falha de ilhamento, tá? Ele te dá qual que é o código da falha, esse código você encontra lá no manual do produto, tem mais detalhes da descrição, tá? Pode ser também que numa necessidade de suporte aí, quem for te atender solicite qual que é o código da falha, aqui você consegue identificar isso. E aqui embaixo você vai ter algumas informações importantes, como qual que é o motivo da falha, no caso, o ilhamento, a rede CA que deve ter caído, o disjuntor CA que foi aberto, né? E quais são as recomendações, tá? Verifiquem a tensão CA, verifique se o disjuntor está fechado, e entre outros, tá? Então, para cada falha, você vai ter o motivo dela e uma recomendação de tratamento, ou seja, como tentar corrigir essa falha, tá? Se nada disso funcionar, aí você pode estar entrando em contato com o suporte técnico, tá? Bom, é bem simples a parte de análise de falhas, tá? Passa muita informação interessante, é fácil acesso, basta escolher a planta que você quer e clicar lá na falha, você já vai ter todos esses detalhes.
A próxima ferramenta é a criação de relatórios. Tá? O Isolar Cloud permite aí várias criações de relatórios. Você pode ter sua biblioteca interna. Tá? Então, clicando aqui no item relatório, já tem alguns aqui propostos, né? Relatório diário, semanal. Mas o mais interessante é você vir aqui, clicar em adicionar e criar o seu próprio relatório. Tá? Esse relatório ele fica salvo dentro da plataforma, tá bom? E aí, uma vez salvo, né, escolhidas as variáveis que você quer, basta clicar no relatório, ele vai rodar as informações e você já tem aí um fácil acesso às variáveis que você escolheu para monitoramento. Tá? Então, para criar um relatório, né, basta clicar lá na opçãozinha mais, você vai ter aqui uma lista com todas as suas plantas, você pode escolher mais de uma planta, inclusive, para fazer um relatório. Ok? Selecionou a planta, ela já vai aparecer aqui como selecionada, você pode selecionar o tipo de relatório que você quer, com relação ao período, se eu quero um relatório diário, semanal, mensal, anual, um total, tá? E o tipo do relatório a gente sempre escolhe o inversor, mas se você tiver, por exemplo, com Combiner Box conectada no seu sistema, você pode puxar o relatório da Combiner, pode puxar o relatório do Datalog e de alguns outros dispositivos que estejam conectados no seu sistema de monitoramento, tá? Então, selecionou a planta, o próximo passo é escolher qual variável você quer que seja analisada nesse relatório. Então, você tem aí até 42 opções, né, todas as informações de tensão, CC, CA, potência de saída, de entrada, enfim, todas as variáveis aí mais comuns que normalmente se faz análise, né? Então, escolheu a variável, ela já aparece aqui como selecionada, tá? Na hora de salvar, ele vai solicitar que você crie um nome para esse relatório, basta escolher o nome que você quiser e clicar em confirmar, tá? Ele já vai ficar aqui salvo na sua biblioteca, tá bom? Quando você quiser executar esse relatório, basta clicar nele, ele já vai abrir essa página com as duas variáveis lá, no caso que eu escolhi, né, ou com as variáveis que você escolheu aqui em formato de tabela, tá bom? Então, tem algumas informações aqui que é padrão para todo o relatório e aqui ele vai mostrar os dados que você escolheu para esse relatório, ok? Se vocês quiserem, vocês podem modificar ele, vocês podem deletar, caso seja necessário, e aqui nesse último menu, vocês podem baixar esse relatório em formato de Excel, tá? Ele vai vir aqui nesse padrão para vocês, tá aqui as duas variáveis que eu escolhi, por exemplo, tá? E aqui eu plotei um gráfico só para ilustrar mesmo o que vocês podem fazer aí com os relatórios, aí não tem limite, né? Vai da criatividade, se vocês quiserem fazer um relatório mensal, semanal, já deixar um padrão, um template pronto para vocês, talvez aí mandar para o cliente de vocês, ou até mesmo para análise e estudos das usinas. Ok? Bem bacana e bem simples, né? Bem direto com o que você precisa. Tá bom? Bom, agora sim eu vou mostrar para vocês a ferramenta avançada para análise de gráfico. Tá? Os gráficos anteriores, mais para ter uma ideia, para você fazer uma análise rápida, né? O que eu mostrei anteriormente, você consegue analisar só apenas uma variável. Já nesse recurso, você vai conseguir ter uma flexibilidade bem maior, ou seja, você consegue escolher mais de um inversor, tá? Então, se você tem aí 3 inversores na mesma planta, por exemplo, e você quiser comparar a eficiência deles, comparar, né, os valores de corrente, tensão, que você desejar, entre eles você pode escolher mais de uma variável para o mesmo gráfico, tá? E aqui ele te dá algumas opções mais detalhadas, né? Se quiser mudar a cor do gráfico, o tipo do gráfico, se você quer tipo linha, tipo histograma, tá? Então, é bem bacana isso daqui, principalmente, essa ferramenta, né? Principalmente para comparação aí entre sistemas, né? Se você quiser comprar uma planta em uma região com uma planta em outra região, enfim, aí vai da criatividade e necessidade de cada um, tá ok? Novamente aqui você pode salvar um modelo de relatório, de curva que você queira plotar. Então, você não precisa sempre estar vindo aqui, selecionar plantas, os dispositivos, as variáveis. Feito uma vez, você pode salvar, ela vai ficar salva aqui na sua biblioteca de modelos, né? E aí é sempre que você precisar, é só acessar ali na biblioteca e escolher qualquer curva que você quer analisar, tá? Novamente, você vai conseguir ver esses dados em formato de tabela e também baixar esses dados para um Excel. Tá ok?
bem simples, vocês viram que com um único clique aqui em curva, selecionei a planta, selecionei o dispositivo, selecionei a variável e já tenho aqui acesso aos gráficos, tá? Se quiser mudar aqui as datas, o período, é bem simples, não tem muito caminho, muita complicação para plotar os gráficos. Tá, esse é o objetivo da Solar Cloud, isso é uma ferramenta bem didática e intuitiva. Bom, outra ferramenta bem interessante, tá, que ajuda muito, principalmente na nossa parte de suporte técnico ou até mesmo nos comissionamentos, e em momentos como hoje, né, infelizmente, onde você não tem tanto acesso aí a, talvez, fazer uma visita a uma residência, tal, devido a questões aí da pandemia, é a leitura e configuração de parâmetros de forma remota, tá? Então, já que no menu avançado, configurações de parâmetros, você tem a possibilidade aí de ler ou escrever parâmetros no inversor, tá? Desde que ele esteja conectado e comunicando com a Solar Cloud. Então, você vai ter aqui a lista de todas as suas usinas, né? Basta selecionar qual delas que você quer ajustar ou ler os parâmetros, ou você pode até selecionar várias usinas ao mesmo tempo. Então, se eu quero mandar um comando para 3 usinas ao mesmo tempo, basta selecionar elas, escrever o parâmetro, já configuro vários inversores ao mesmo tempo. Ou até mesmo a leitura, né? Se eu quero ler todos os meus inversores, todas as minhas plantas, eu posso selecionar todas elas aqui e enviar o comando de leitura de parâmetros, tá? É bem simples, então, para fazer leitura de parâmetros com um clique, aqui você já consegue enviar o comando de leitura, tá? Ele vai te dar um retorno, um feedback aí com as variáveis. E para ajustar os parâmetros, basta selecionar aqui configurações de parâmetros comuns. Vocês já vão ter acesso aí à tela de configuração de parâmetros. Eu vou mostrar para vocês aqui nesse slide. Então, aqui seria a leitura dos parâmetros, tá? Uma vez que você enviou o comando, você vai receber aqui todas as variáveis. Então, a gente tem 48 variáveis lidas, tá? Basta ir navegando aqui nas páginas. Você tem o nome da variável, quem é o operador, ou seja, quem executou essa tarefa aí de leitura de parâmetros, né? A data e a hora e o valor retornado, né? O valor lido lá no inversor. Ok? Então, esses já são os inversores, os parâmetros que estão setados nos inversores, ou no inversor que você enviou o comando de leitura. E a configuração dos parâmetros, quando você clica lá em configuração, essa é a tela que vai ser aberta, vocês podem ajustar parâmetros do sistema, né, que é data, hora, endereço de comunicação, enfim, os dados básicos, né, o país, caso seja necessário mudar o país. A próxima opção é os parâmetros de proteção, então aqui vocês conseguem ajustar tudo que é sobre tensão, subtensão, subfrequência, tempo de conexão, tempo em stand-by, né, que às vezes algumas concessionárias pedem aí para serem ajustados, você consegue ajustar daqui do Solar Cloud também. E a outra opção é o controle de potência, que é tudo relacionado aí a limite de potência. Se você quiser limitar, por exemplo, 50% de potência, o inversor, você consegue enviar o comando daqui. Se vocês quiserem mudar o fator de potência, curva de reativo, etc. Tá? Então, todos os parâmetros que tem no display do inversor ou lá naquele acesso local via Bluetooth, vocês vão ter acesso aqui no Solar Cloud. Tá? Aqui ele vai mostrar para vocês qual que é o range mínimo e máximo que vocês podem setar no inversor, tá? A precisão da variável, e aí basta selecionar o campo que você quer, colocar o valor e enviar a instrução. Ok? Vocês já vão ter um retorno aí de que o parâmetro foi enviado com sucesso e já finalizou a operação. Ok? Bem simples também. Ajuda muito aí na parte de suporte remoto. Tá? Até mesmo o comissionamento vocês podem estar fazendo de forma remota, né? Se o instalador chegou lá, só ligou o inversor, deixou as chaves fechadas, deixou já a comunicação estabelecida, vocês podem daqui entrar, selecionar o país Brasil, fazer os ajustes que vocês precisam e dar o start no inversor. Você consegue parar ou ligar o inversor de forma remota também. Ok? Uma outra ferramenta dentro lá de avançado é a atualização de firmwares. Tá? Aqui não é talvez uma área que vocês vão atuar muito, tá? Não é muito comum da Sungrow sempre ter que estar atualizando firmwares, mas caso seja necessário aí numa manutenção, em algum caso exclusivo,
A gente pode estar enviando um arquivo para vocês, um arquivo .zip, tá? E nessa ferramenta vocês conseguem atualizar remotamente. Ou até mesmo nós aqui da Sungrow, quem estiver fazendo suporte técnico, consegue atualizar para os instaladores. Tá ok? O iSolar Cloud está passando por algumas fases de atualização e em breve ele já vai ter um alarme automático, ou seja, sempre que um novo firmware surgir, o próprio iSolar Cloud já vai, né, abrir uma janelinha avisando vocês, ó, novo firmware disponível, basta clicar ali e ele já vai fazer a atualização automática. Mas caso precise manualmente, essa seria a ferramenta para a atualização remota. Tá? Aí aqui é só vocês selecionarem o inversor, né, a planta que vocês querem. Vocês podem atualizar tanto o inversor ou o data logger de forma remota. Tá? Os dois possuem firmwares independentes, você pode estar atualizando eles. Se for um sistema híbrido, se for um smart meter, qualquer coisa que esteja na mesma rede, vocês conseguem estar atualizando o firmware. Tá? E aí basta clicar em atualização do dispositivo. Vai abrir uma tela aí para vocês selecionarem o arquivo, tá? Vocês já devem ter o arquivo em mãos nesse momento. E aí basta clicar em atualizar, tá? E já vai enviar o pacote de dados para o inversor de forma remota. Tá ok? Bem simples e direto, mas não é talvez uma ferramenta aí que vocês vão usar no dia a dia, com frequência. Tá ok? Bom, uma outra ferramenta bem interessante dentro do menu avançado é a criação de avisos automáticos, tá? Então, para quem aí não tem tempo, às vezes não consegue estar todo dia entrando na planta e monitorando, vocês podem criar relatórios automáticos, né? Escolher a lógica, fazer a automação que vocês querem e dependendo do que acontecer, vocês vão receber um e-mail automático avisando que algum evento aconteceu no inversor, no produto, tá? Então, aqui dentro de avançado, tá? Na opção contra medida de falha, vocês já vão ter essa tela aqui onde, no caso aqui eu não tenho nenhum relatório criado, mas se vocês tivessem já ia aparecer a lista de todos os alarmes que vocês criaram, né? E para criar um novo alarme é bem simples, basta clicar em adicionar, ok? Clicando em adicionar, ele vai pedir para você criar um nome para esse relatório, tá? Selecionar qual que é a planta que você quer que faça, que seja monitorada para receber os avisos automáticos. Vocês podem fazer vários avisos automáticos, não precisa ser um só, tá? Pode fazer para cada planta, para cada variável, enfim, não tem limite, ok? Então, selecionada a planta, a próxima etapa vai ser selecionar que tipo de variável que você quer que seja monitorada e que você seja avisado quando o evento aconteça, tá? Então, você vai ter aqui as opções de falha, né? Normalmente, quem quer monitorar falha já vai selecionar aqui todas, né? Selecionar tudo, ou seja, qualquer tipo de falha que acontecer no inversor, você já vai ser avisado, tá? Isso é bem interessante, porque quando ocorre a falha, realmente o inversor parou, né? Então, é importante aí ter um aviso o mais rápido possível, principalmente inversores que ficam instalados em zonas remotas, né? Às vezes numa fazenda ou num lugar que tem uma distância grande que não dá para ficar monitorando todo dia, ou às vezes não tem ninguém ali próximo que fique dia a dia olhando o inversor, essa ferramenta ajuda bastante, tá? Em vez de esperar lá no final do mês e ver que o inversor não gerou, vocês já conseguem ser avisados antes e já tomar as devidas ações, ok? Além de falha, vocês podem configurar os avisos também, tá? Então, caso tenha algum alarme, tá? Vocês podem estar configurando a lógica também. E não só o inversor, mas vocês conseguem criar relatórios automáticos para todos os outros dispositivos, como o Combiner Box. Quero ser avisado, por exemplo, se um disjuntor abrir, por exemplo, perdão, se um fusível atuar, ou se o DPS for atuado, ou se a chave CC for aberta. Vocês podem criar algumas lógicas aí e receber todos esses alarmes no e-mail de vocês. Tá? E também vocês podem fazer isso para os sistemas de armazenamento, né? O sistema storage e os híbridos. Tá? Então, selecionou a variável que vocês querem, né? O tipo de alarme, o tipo de falha. A próxima parte seria selecionar que e-mail, quem que vai receber esse aviso. Tá? Então, basta clicar aqui em adicionar a opção personalizado.
Aí ele vai abrir essa tela onde vocês vão selecionar que tipo de idioma que eu quero receber o meu e-mail, se eu quero em português, inglês, espanhol, tá? O nome do contato, quem que vai receber, né? Vai ser via e-mail, e aí basta colocar o e-mail de vocês, tá? Se atentem aqui em colocar o e-mail correto, porque após colocar o e-mail, vocês vão clicar aqui na opção enviar, tá? E aí o sistema vai pegar esse e-mail e enviar um código de verificação, tá? Então vocês vão receber aí no e-mail de vocês um e-mail como esse, por exemplo, tá? Onde vocês vão encontrar um código de verificação. Caso vocês não recebam, verifiquem se não foi para o lixo eletrônico, para o spam, mas clicou em enviar, é quase que imediato o recebimento desse e-mail, tá? Recebeu, copia esse código, né? Cola lá naquele campo de verificação e clica em confirmar, tá? Clicou em confirmar, o relatório já está criado, tá? Para cada evento que acontecer no inversor, naquele que vocês selecionaram, lógico, né? Vocês vão receber um e-mail para avisar vocês imediatamente, tá? Isso ajuda muito aí no tempo de reação para correção das falhas. Tá, ok? Principalmente sistemas maiores, né? Onde você, às vezes, cada hora parada ali é uma perda significativa para o cliente ou até mesmo para o fornecedor. Beleza? Bom, basicamente essas são as ferramentas do iSolar Cloud, tá? Foi um overview sobre cada uma delas, eu não aprofundei muito. A nossa intenção é, nas próximas semanas, quando essa agenda finalizar, a gente vai abrir uma nova agenda e a gente pode fazer webinars específicos de cada ferramenta. Então, a gente pode fazer um webinar só de curva, por exemplo, plotar várias curvas, mostrar algumas funções, alguns casos reais, né? E aí falar sobre curva, a gente abre aqui um tema, vamos discutindo, e aí fica mais fácil detalhar a ferramenta, tá bom? Então, bom, obrigado aí pela presença de todos, tá? Fiquem atentos nos próximos webinars, tá? Dia 21, semana que vem, a gente está de volta falando sobre o aplicativo, tá, ok? E caso vocês tenham alguma dúvida, alguma sugestão de webinar, tá? Queiram entrar em contato com a Sungrow, tem esse e-mail aqui que cai aqui direto para o pessoal do escritório, da administração, ou para qualquer dúvida técnica pós-venda, né? Caso você precise aí de alguma ajuda ou algum detalhamento maior, esses são os nossos canais de comunicação, tá? O telefone, se não me engano é a opção 2, que é o pós-venda, ou podem mandar esse e-mail direto aqui para o pessoal que já cai na caixa de entrada de todo mundo e algum técnico vai pegar esse caso e responder assim que possível. Beleza? Deixa eu ver aqui com a Giovana, então, para a gente ver o sorteio. Vamos ver se a gente já tem o nome do sorteado. O vencedor aí, o sorteado que vai levar para casa o kit home office, né, mais esse puff inflável, é o Diogo Dalhapicula. Diogo Dalhapicula. Acho que deve ser esse o usuário dele aí no Zoom. A Giovana vai entrar em contato com você e organizar aí o envio do kit. Ok? Parabéns. Deixa eu ver aqui, pessoal, se tem alguma dúvida que a gente possa responder. Bom, tem uma pergunta aqui sobre acesso do visitante. É bem simples, está lá na tela inicial de login. Se você acessar aí www.isolarcloud.com.hk,
embaixo dos campos de login de usuário e senha vai ter um campo ali visitante. Basta clicar ali e ele já vai te direcionar aí para um canal de monitoramento de algumas plantas demos que ficam sempre online para você navegar, enfim, ver algumas funcionalidades internas. Uma outra pergunta aqui sobre OEM, se pode utilizar essa plataforma para OEM? Com certeza pode, principalmente com a parte dos relatórios. Isso ajuda bastante a vocês aí a terem avisos automáticos, né, ou reportes automáticos para analisar as plantas, as usinas. Tá? E você consegue também, tem alguns módulos dentro do Solar Cloud, principalmente aí para usinas maiores, mas pode praticamente ser utilizado para qualquer usina, onde você consegue criar uma arquitetura interna, você consegue criar um time de OEM interno, né, e delegar algumas funções. Então, normalmente o coordenador, né, a pessoa que está fazendo a operação da usina, quando encontra alguma falha, ele pode selecionar o técnico que já está dentro ali da estrutura do Solar Cloud. Esse técnico, no aplicativo dele, vai receber um alarme, né, falando, ó, foi aberta uma ordem de serviço aqui, com o endereço, o número do produto, etc. Tá? Porém, esse é um módulo que não está disponível nessa versão básica. Tá? Ele está disponível aí quando você adquire um Logger SunGrow e adquire alguns módulos a mais dentro do Solar Cloud. Mas ele tem uma ferramenta bem bacana para OEM e ajuda muito. Se pode integrar todos os inversores da SunGrow? Sim. Você pode ter diferentes dispositivos na mesma planta ou no mesmo acesso, tá? Não tem problema, não precisa ter um acesso para cada tipo de planta ou para cada tipo de produto. Com um único usuário você consegue aí gestionar todos os produtos SunGrow com diferentes tipos de data loggers, tá? Mostra novamente o calendário com os webinars, tá? Bom, tem esse daqui que é os próximos, né? Das próximas 4 semanas, 5 semanas. Então, semana que vem, novamente, é a Solar Cloud, porém a versão aplicativo. Tá? No dia 28, a gente vai fazer algumas simulações de como criar uma planta, como criar um usuário, né? Como fazer o comissionamento do monitoramento. Tá? E aí, junto do inversor também, acaba que o inversor entra junto. Ok? E dia 4, 11 e 18, aí o pessoal da engenharia de produto entra com algumas soluções, apresentação de algumas soluções comerciais e industriais e as aplicações e soluções para sistemas de armazenamento de energia. É bem bacana essas apresentações. 36 e 60, como monitorar na Solar Cloud. Como eles não possuem, eles não são compatíveis com aquele stick Wi-Fi, tá? Para adicionar eles no Solar Cloud, vocês precisam utilizar um logger da SunGrow, que pode ser com o logger, né, 3000 ou logger 1000. Tá? Esses loggers vocês vão conectar no inversor via RS485 e aí vocês criam uma planta normalmente e conseguem monitorar esses inversores. Tá? Porém, precisa ter esse outro logger que seja compatível com o 36 e o 60. A nova linha, né, que é a linha CX e a linha HX, todos eles já são compatíveis com o stick Wi-Fi, então já fica bem mais fácil aí a integração com a Solar Cloud. Mais alguma pergunta online aqui? Deixa eu ver. Beleza. Parece que já não temos mais pergunta. Obrigado pela presença de todos. Parabéns aí pelo sorteado. E nos vemos então no dia 21/5, às 10h30. Tá? Boa semana a todos. Se cuidem e qualquer coisa estamos à disposição. Obrigado.